meu querido. Por onde começamos? Você quer, porque tem tanto assunto, né? Falou de Sérgio Moro, falou sobre inelegibilidade de Bolsonaro e também sobre os réus do dia 8 de janeiro. Acho que pode ir, vamos por ordem então, acho que dar só uma pincelada em cada uma dessas falas do ministro Gilmar Mendes. Bom dia para você, para a Larissa, ótimo dia para quem acompanha a gente. Vamos lá, começando pela inelegibilidade do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, o ministro Gilmar Mendes, que é sempre importante lembrar, o ministro é hoje o ministro mais antigo em atividade no Supremo Tribunal Federal, tem um nome para isso, ele é o decano do STF. O decano do Supremo é o ministro que está mais tempo em atividade, é o ministro que está mais tempo atuando como ministro do Supremo Tribunal Federal em relação aos colegas e tem uma respeitabilidade por conta disso. É sempre muito ouvido também e fala em nome do tribunal em algumas sessões específicas dentro do Supremo. Bom levar isso em conta em alguns desses momentos. Com relação à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi declarado inelegível em duas ações, a do 7 de setembro, de fazer um palanque político na comemoração do bicentenário da independência do Brasil e por conta da reunião com os embaixadores lá no Palácio da Alvorada, tudo isso em 2022, na segunda metade de 2022, ele tenta reverter essa inelegibilidade. E o ministro Gilmar Mendes diz que a tendência é a de que seja mantida. Por que ele diz isso? Porque o próprio TSE decidiu, pela inelegibilidade, alguns recursos já foram derrubados e o Supremo costuma manter as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, que é importante lembrar, é formado por 7 ministros. Desses 7 ministros, 3 são do próprio Supremo Tribunal Federal. O presidente do TSE é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso tudo tem um peso muito grande. E os ministros do Supremo, todos, em algum momento, passam pelo TSE. Em algum momento, presidem o Tribunal Superior Eleitoral. Não é comum o Supremo derrubar uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro, obviamente, não vai se alongar muito em destrinchar, em comentar sobre isso, porque é um tema que ainda vai ser tratado pelo Supremo. Mas diz algo que é óbvio. Então, obviamente, chama a atenção quando o ministro do Supremo diz. Mas ele vai ainda se debruçar sobre esse caso, por isso ele não se alongou muito nesse assunto. Mas não é comum o Supremo derrubar uma decisão do TSE. Chamaria atenção se fosse o contrário. Se ele falasse, a tendência é o Supremo derrubar a inelegibilidade, reverter e declarar Bolsonaro elegível. Não deve acontecer de fato, porque a tendência é que as decisões do TSE sejam mantidas no Supremo Tribunal Federal. O segundo ponto da anistia é um tema em voga, é um tema que vem bombando, principalmente lá no Congresso Nacional, uma tentativa de um aceno de deputados, principalmente da direita, deputados mais conservadores, ligados ao bolsonarismo, para perdoar crimes cometidos pelas pessoas envolvidas no 8 de janeiro de 2023, as pessoas que participaram do quebra-quebra na Praça dos Três Poderes, da invasão aos prédios públicos e que são enquadradas, muitas delas, com tentativa de golpe de Estado, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa, deterioração do patrimônio público, dano ao patrimônio público tombado, enfim, uma tentativa de perdoar as punições que são impostas pelo Supremo a essas pessoas. O ministro disse que não há um clima para que isso aconteça. E para finalizar a história do Sérgio Moro, eles são adversários nos holofotes publicamente. Isso não vem de hoje. O ministro Gilmar Mendes, quando ainda criticar a Lava Jato era algo visto como uma coisa bizarra e esquisita, ele foi o primeiro ministro a criticar a Operação Lava Jato e os métodos da Operação Lava Jato, não só da Justiça, lá em Curitiba, mas também dos procuradores que faziam parte da Força Tarefa. Lembrando, foi por uma considerado piada de Sérgio Moro, que ele se tornou réu no Supremo Tribunal Federal depois de caluniar o ministro Gilmar Mendes, de acordo com os próprios ministros do Supremo, que de maneira unânime tornaram ele réu lá no Supremo Tribunal Federal. Obviamente, nenhuma decisão tomada, não foi condenado, também não foi absolvido, vai ter de provar a inocência dele com relação a essa acusação feita pelo próprio ministro Gilmar Mendes. Então, é um caso antigo desses dois, já conversaram, não foi uma conversa leve quando eles tiveram uma audiência no gabinete do ministro Gilmar Mendes, mas a situação é público e notório o que cada um pensa sobre o outro. Esse é o resumo geral dessas 3 falas do ministro à CNN Portugal.